Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje vamos de tendências, isso mesmo, tendências pedagógicas. A gente vai fazer um simulado, então são várias questões a respeito de tendências, mas como é um tema controverso aí, que gera bastante dúvida, a gente vai dar uma explicada aí em alguns conceitos antes da gente adentrar aí ao simulado propriamente dito. E a gente tem que ter sempre em mente, né, quando a gente fala de tendências pedagógicas, é que aqui no Brasil, essas tendências pedagógicas, elas estão diretamente ligadas às questões de ordem social, econômica e política do nosso país enquanto como um reflexo, né? Como um espelhamento daqueles propósitos pensados aí pela sociedade, enfim, pela Constituição do nosso país. Os principais aspectos, né, que vão definir cada uma das correntes pedagógicas, e isso tem a ver com os conteúdos abordados, né, com a metodologia, com as estratégias de ensino, com a motivação que deve haver ali dentro do processo de ensino-aprendizagem e também, principalmente, com a relação professor-aluno. E a gente tem que ter bastante clareza de que há duas grandes vertentes no contexto aí das tendências pedagógicas. Uma é a liberal e a outra é a progressista. Vamos ver cada uma delas e depois resolver questões. Bom, a gente tem, né, como eu falei, a liberal e a progressista. Bom, a liberal, o que tem a liberal? A liberal, olha, nós temos a corrente liberal tradicional, nós temos a corrente liberal renovadora, nós temos a corrente liberal renovadora, uma é progressiva, a outra é não diretiva, e nós temos a corrente tecnicista, tá? Não falamos liberal tecnicista, ok? Liberal tradicional, a gente fala, liberal renovadora progressiva, a gente fala, liberal renovadora não diretiva, a gente também fala, e às vezes falamos também liberal não diretiva, tá? Porque pressupõe aí o renovadora, né? Tá implícito. Bom, a vertente liberal, ela tem a ver com as pessoas e os papéis sociais que essas pessoas ocupam, né? Na sociedade, na nossa economia, na nossa política, conforme a gente estava falando anteriormente, né? E também tem a ver com as aptidões individuais. Então, quando a gente fala de liberal, a gente tem que ter em mente também, olha, aptidões individuais, ok? Bom, a corrente liberal, ela está ligada diretamente com a questão do capitalismo, né? Com o ideário capitalista. E ela abarca, né, essas quatro correntes: a tradicional, a renovadora progressiva, a renovadora não diretiva e também a tecnicista. Bom, a liberal tradicional, né? Então vamos pensar aqui na liberal. A liberal tradicional, ela tem origem na educação jesuítica, né? Aquela relação entre o aluno e o professor de uma forma vertical, tá? Ó, é vertical a educação, tá? O professor é o detentor do conhecimento, ele é a figura central nessa relação de ensino e aprendizagem, ele é superior aos estudantes, tá? Então, na pedagogia tradicional, o que tá em voga? Essa relação de hierarquia, ela é muito presente. Agora, a educação tradicional ainda está muito presente nas escolas brasileiras, tá? E ela também é característica, né, da vertente tradicional, a valorização no conteúdo. Então, uma escola conteudista, né,
normalmente conteúdos descontextualizados, sabe? Vale muito mais muito conhecimento do que a qualidade dos assuntos, dos saberes, tá? O aluno é sempre um ser passivo e vai estar sempre submisso ao professor, ok? Bom, aí a gente tem a renovadora progressiva. A renovadora progressiva, a gente pode fazer um link direto com o movimento da nova escola, com essa ideia de modernização, de democratização, de industrialização também da nossa sociedade. Só que na renovadora progressiva, o aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem, né? E aí, como o aluno é o centro do processo ensino-aprendizagem, o que vai ser muito importante são projetos. Trabalhar por resolução de problemas, né, que o projeto envolve, né? Então, a renovadora progressiva, ela defende principalmente a ideia da autoaprendizagem. Então, o aluno é o protagonista, né? Ele vai se envolver aí nos projetos, na resolução dos problemas. Ou seja, ele vai aprender fazendo, tá? Então, na progressiva, o estudante aprende, aprender fazendo, pondo a mão na massa, né? Então, o estudante tem autonomia. Agora, o professor, se ele não vai ocupar mais aquele lugar que ocupava o professor da escola tradicional, ele vai ocupar um lugar de orientador, né? Então, ele vai contribuir, ele vai orientar aí os estudantes no sentido da autoaprendizagem, né? Então, ele vai orientar ali de acordo com as necessidades. Bom, aí a gente tem a renovada não diretiva. Olha, não diretividade é no sentido de atender às necessidades dos estudantes com maior foco para os aspectos emocionais, para os aspectos psicológicos do estudante, né? E aí, então, no sentido de buscar desenvolver o amadurecimento emocional, a autonomia, né, as questões de ordem relacional, então, mas nesse sentido, né, de uma realização pessoal, e aí a educação é centrada também no estudante, né, mas o forte da não diretiva, olha, não diretividade, né, é uma relação pedagógica anti-autoritária. Então, a não diretividade está ligado ao anti-autoritarismo, tá? Ou seja, a autogestão, né? Porque se eu não vou me submeter, então eu vou me autogerir. Então, a relação entre o professor e o estudante na renovadora não diretiva, ela é muito mais uma relação pessoal, né? É muito mais o estabelecimento aí de uma proximidade relacional entre esses dois atores, né? Tão importantes aí no processo ensino-aprendizagem. Bom, e aí a gente tem dentro da corrente liberal a pedagogia tecnicista, né? A tendência tecnicista. Bom, a tendência tecnicista, ela nasceu para atender as necessidades de ordem econômica, mercado de trabalho mesmo. E ela nasceu em pleno período de ditadura militar, anos 60, 70, e o foco qual que era? Era desenvolver habilidades e desenvolver conhecimentos para a mão de obra especializada. Então, a tecnicista está pensando aí em uma educação para a mão de obra, para a mão de obra especializada. Então, vai aí desenvolver
habilidades, né, e competências e saberes nesse sentido. Bom, o estudante nesse processo da tendência tecnicista, ele é o quê? Um mero espectador. Ele vai aprender a partir de treinamento e orientações sempre passadas pelo professor. O professor é um especialista, é ele que vai ensinar o passo a passo. Sabe, é ele que vai saber, olha, agora você faz isso, ó, depois você faz aquilo. Então, ele vai fragmentar o conhecimento em etapas e ele vai ensinar ali o passo a passo para quê? Para melhorar a eficiência, para melhorar a qualidade, sempre no sentido da racionalidade. Belezinha? Bom, tem outros aspectos bastante relevantes aí, se a gente pensar na corrente tecnicista, principalmente no atendimento ao sistema capitalista, né? E também em atender à demanda das empresas. Belezinha? Vamos ver a outra grande tendência, a outra grande corrente, né, das tendências pedagógicas? Bora lá! Bom, a outra grande corrente é qual? A progressista, isso mesmo. E a progressista, a gente tem a libertadora, libertária, olha só. A libertadora, a progressista libertária e a progressista crítico social dos conteúdos. A crítico social dos conteúdos pode ser chamado também histórico crítico social dos conteúdos. Enfim, o que é importante é que essa nomenclatura aí, a básica. Belezinha? Bom, a progressista, ela tem uma visão crítica. Então, a tendência progressista tem uma visão, uma visão crítica. É uma visão crítica do quê? Da realidade, da sociedade, do contexto social, para que o estudante seja um agente transformador dessa realidade. Então, é olhar para a realidade com olhos de criticidade, mas buscando aí desenvolver o estudante no sentido de que, olha, você vai se transformar pela educação e pode vir a transformar a sociedade, esta situação. Por isso que ele apresenta essa criticidade em relação ao contexto histórico, né, ao contexto social que se está vivendo, né, de acordo com cada localidade, cada país, enfim. Então, nós temos aqui a libertadora, né? Então, é a pedagogia ou tendência, né? Elas podem ser chamadas tanto de tendência quanto de pedagogia, né? É a tendência ou é a pedagogia progressista libertadora. Bom, quando está falando de libertadora, uma palavra-chave que vocês não podem se esquecer é de quem? Paulo Freire, isso mesmo, né? Então, porque a libertadora é uma tendência conhecida também como freiriana, freiriana de Freire, de Paulo Freire. Bom, quando é que ela se caracteriza? É quando o estudante vai conhecer a realidade e vai conseguir transformá-la. Ele conhece a situação e se transforma, modificando também a sociedade. Portanto, o princípio de tudo é o quê? É a crítica da sociedade. É a crítica da sociedade, do estado da realidade, da situação, das circunstâncias, tá? O aluno, ele vai chegar na escola já com saberes, né? Paulo Freire fala isso com todas as letras. O estudante traz os conhecimentos prévios, né? Saberes, experiências, conhecimentos, e isso tem que ser o quê? O ponto de partida para a construção de todo o processo de ensino e aprendizagem. Agora, a relação professor-aluno, dentro dessa pedagogia progressista libertadora, é uma relação de horizontalidade, né? A base é o diálogo, seja entre as pessoas ou por grupos de pessoas.
Belezinha? Bom, aí a gente tem a progressista libertária. E essa libertária, esta sim vem no sentido de autoridade, né? De liberdade em relação à autoridade. Ou seja, nem sempre é necessário ter uma autoridade dentro do processo educativo, tá? E aqui a educação vai ser autogerida, ó, autogerida, autogestão, né? Então, ela vai entender que o estudante o centro do processo de ensino e aprendizagem e ele vai coordenar a própria aprendizagem, né? Esse autogerida, nessa liberdade, nessa progressista libertária, é no sentido de o estudante é o centro do processo, ele é o mais importante e é ele que vai coordenar a própria aprendizagem. Portanto, o professor vai assumir um papel de aconselhamento, né? De conselheiro, de monitor, alguém que vai coordenar ali os grupos de discussão, de fazeres pedagógicos. Ok? Bom, e aí a gente tem, para terminar, a crítica social dos conteúdos. Essa aqui, ela vai servir, né, o entendimento dessa tendência pedagógica, né? É enxergar os conteúdos escolares como ferramentas de transformação da sociedade. Então, o conteúdo em si, ele vai ser muito mais importante do que a técnica, né? do que a metodologia, do que a estratégia pedagógica. Então, o papel da escola aqui, né, na crítica social dos conteúdos, é preparar o estudante para a vida adulta, é preparar o estudante para o que ele vai encontrar no mundo, né? Então, no sentido aí de a escola vai cumprir o papel de mediadora, de organização para uma sociedade democrática, que é isso que a gente tem, né, no nosso país. Então, mas a crítica social dos conteúdos é sempre a partir de uma visão, ó, de uma visão crítica, certo? A partir de uma análise, porque não é só olhar com criticidade, mas é analisar aquela circunstância, aquela condição toda. Então, a partir sempre, né, de uma análise crítica do conteúdo, que acaba sendo mais importante do que a metodologia, do que as técnicas, né? E aí o professor, ele vai assumir o papel de orientador também, porque o papel de protagonista continua aí nas mãos do estudante. Bora lá resolver a questão, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Bora lá! Olha, aqui nesse vídeo hoje, eu não vou ficar dando muito tempo para vocês pensarem aí nas questões. Então, a gente vai fazer assim, vou fazer a leitura e aí, na hora de você resolver a questão, se você achar que estou indo rápido demais, dá uma pausada no vídeo, resolve aí, né? Congela a tela, tenta resolver a questão e aí, depois você dá o play aí, continua para ver a correção, ok? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Vamos lá. Olha, primeira questão, 2022, o Noesc, Prefeitura de Maravilha, lá em Santa Catarina, prova para professor dos anos iniciais. Isso aqui foi no segundo edital dessa banca aí nessa prefeitura, ok? Ó, as tendências pedagógicas foram conceituadas como sendo as diversas teorias que pretendem dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da história humana. Isso quem falou foi Lucchesi, em 1990, está lá no livro dele, na página 53. Enumere as assertivas abaixo, de acordo com a tendência pedagógica correspondente, tá? Então, olha, tendência liberal tradicional, 2 é a liberal renovada, a 3 é a liberal renovada não diretiva, ele ainda coloca entre parênteses, né, a escola nova, a 4ª é a tendência liberal tecnicista,
A quinta, tendência progressista libertadora, tá? Aqui já é progressista. Até a quarta era liberal, né? A sexta, tendência progressista libertária. E a sétima é a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Belezinha? Bom, aí tá querendo que a gente relacione, né, as propostas com as frases, as definições aqui. E toda vez que tem esse tipo de questão, gente, presta muita atenção. A gente tem que analisar também as alternativas. Olha só, 4, 4, 4 e 5. Bom, eu já sei que a primeira ou é 4 ou é 5, ok? A segunda frase, né? A segunda definição aqui, a aprendizagem é receptiva e mecânica. Olha, 1, 1, 1 e 1. Eu já sei que aqui é número 1, sem mesmo eu olhar para a questão, tá? Então eu não preciso ficar batendo cabeça com todas as possibilidades. Então eu já sei que aqui é 1. E a 1 eu já posso eliminar aqui do nosso caderninho, ok? Por quê? A tendência liberal tradicional, ela tem a ver com a aprendizagem receptiva e mecânica. Perfeito, né? Porque a tradicional, ela fica ali, né? Repetindo mecanicamente aqueles conteúdos aonde a memorização é o carro-chefe, né? Da educação tradicional. Então, realmente é o 1 aqui, ok? Bom, aí, o que mais que a gente tem, né? Olha, aí tem 5 e 5, depois 2 e 4. As outras aqui, depois só aqui é que elas vão se repetir de alguma forma, né? Entre A e C, tá? Bom, agora a gente já eliminou um. Ah, professora, mas é só um item. Ok, já é um item que você já tira da sua frente e você vai poder canalizar aí sua energia para resolver o resto das questões. Belezinha? Então vamos lá, olha. A aprendizagem é baseada no desempenho. Bom, quando está falando de desempenho, eu estou falando do quê? Eu estou falando de trabalho, né? Eu estou falando de trabalho. Estou falando de mercado de trabalho, eu estou falando de empresa, eu estou falando de desempenho, alto desempenho, eu estou falando de treino. Eu estou falando do que? Tradicional não é, é uma liberal renovada, desculpa, é uma renovada não diretiva ou é uma liberal tecnicista? Ou pode ser uma libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Olha, se eu estou falando de trabalho de desempenho, eu não posso estar falando de uma tendência progressista, certo? Então, eu estou falando de uma liberal. Então, ela vai ser renovada, renovada não diretiva ou tecnicista? Isto mesmo, ela será tecnicista, ok? Então, o número 4, a gente também já risca aqui do caderninho e a gente pode também já eliminar, olha só, a alternativa D que começa com 5, porque a gente já identificou que a aprendizagem baseada no desempenho tem relação com a tendência liberal tecnicista. Portanto, a gente já elimina mais uma alternativa. E vamos lá para as outras, né? Agora, ó, a aprendizagem é baseada na resolução da situação problema. Olha só, resolvendo problema, trabalhando com projetos, com o estudante protagonista. Não pode ser uma tendência liberal, né? Então, a gente já pode ir direto para a progressista. E é o que? Quando a gente fala na resolução de problemas, né? No estudante ser o protagonista, de trabalhar com projetos. Estamos falando dos 5, olha, tendência progressista libertadora. Portanto, aqui é número
5. Já arriscamos mais uma aqui do nosso caderninho. E vamos ver, vamos ver. Olha aqui a B. Eu também já posso riscar, porque 4 e 1, ok, mas aqui é 2 e eu já sei que ali é 5. Bom, aí ficamos com as alternativas, olha só, A e C. E A e C, olha só que curioso, aqui é 2 e 6, aqui é 2 e 6. Então, eu tenho que resolver a questão, é aqui, olha, ok? Ou é 7 e 3, ou é 3 e 7, certo? Porque as duas últimas eu já sei que são 2 e 6. E vamos ver se é mesmo, né? Aqui está colocando como 2, né? Ó, 2 e 6. Vamos ver se é isso mesmo? Olha, o professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. Estamos falando de tendência liberal renovada. E o 6, aprendizagem informal, via grupo. As matérias são colocadas, mas elas não são exigidas, que é a tendência progressista libertária, né? É aquela que você tem a liberdade de escolher os conteúdos, de escolher a forma como você vai trabalhar. Então, realmente é 2 e 6. Ok. Agora, nosso problema é aqui, né? Se aqui assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados. Isso aí, deixa eu riscar aqui, ó, o 2 e o 6 a gente já colocou, né? Isso aí é o quê, né? Olha, assegura a função social e política. É uma tendência liberal renovada não diretiva ou é uma tendência progressista crítico-social dos conteúdos? Exatamente isso, crítica social dos conteúdos. Portanto, aqui só pode ser o número 3, vamos riscar aqui o 7, né? O 3, que é a tendência liberal renovada não diretiva, é o quê? Aprender é modificar as percepções da realidade. Belezinha? Bom, a nossa alternativa, então, é a alternativa A. E aí, tranquilinho? De acordo? Ó, qualquer coisa, procura aqui no canal que tem um vídeo bem bacana sobre as tendências, tá bom? Vamos lá resolver mais? Questão número 2, 2023, da Banca Vunesp, Prefeitura de São Bernardo do Campo, para professor 2, né, PEB 2, professor de português. Em uma visão progressista, tá? Podem propiciar maior autorregulação institucional em razão da exigência de prestação de contas de um serviço público à comunidade. Também podem, né? Também podem o quê? Representar uma ajuda à organização do trabalho na escola e nas salas de aula, gerando uma cultura da responsabilização por parte da equipe escolar. Então, o também podem, a gente vai ter que destrinchar aqui nas alternativas. Assinale a alternativa que completa corretamente essa reflexão de Libânio, Oliveira e Toschi, né? É um livro bastante importante que cai bastante, né, nos concursos. Ele trata lá de organização do trabalho escolar, de políticas públicas, enfim, é um livro bem completo e que tem que estar aí realmente na sua relação dos estudos para concursos. Então vamos lá. Assinale a alternativa. Então vamos lá. Ó, em uma visão progressista, também podem propiciar uma autorregulação institucional, né? Olha, vai propiciar uma autorregulação
institucional, né? Autorregulação da instituição, ou seja, da escola, ou mesmo da rede escolar, do sistema de ensino, mas é um mecanismo, né? Em numa visão progressista, ele pode, é uma ferramenta, né? Em razão da exigência de prestação de contas de um serviço público à comunidade. Então, é uma ferramenta que você vai utilizar aí para auxiliar na prestação de contas. Também podem representar uma ajuda, quer dizer, essa ferramenta também pode ajudar, né, na organização do trabalho da escola, ó, na organização do trabalho da escola e também na sala de aula, gerando uma cultura da responsabilização da equipe escolar. Então, que ferramenta que é essa que vai cumprir aí tantas funções? Seriam as políticas de remuneração variável? Não, né? Primeiro porque não dá para ser política. Uma ferramenta não pode ser política. A política é aquilo que o Estado vai colocar como ação, né? Ele não é uma ferramenta. E remuneração variável, isso aqui também não vai propiciar, né, essa autorregulação institucional, ok? Bom, aí temos letra B, as práticas de avaliação. Bom, será que a avaliação serve para regular aí, né? É uma ferramenta de regulação institucional? Pela avaliação, eu consigo saber se a instituição está mandando bem, se não está. Eu consigo propiciar, organizar e o trabalho, né, propiciar a organização do trabalho da escola e mesmo nas salas de aula, através da avaliação, é possível também identificar ali responsabilidades, né? Quem é responsável pelo quê dentro da equipe escolar, que é tão grande, né? Sim ou não? Sim, né? Então, bom, entre o A e o B, vamos de B. Agora vamos dar uma olhada nas outras alternativas para ver se não tem uma melhor. Bom, encontros de pais e mestres, tá? Encontros de pais e mestres é uma ferramenta que pode propiciar aí uma regulação institucional? Difícil, né? A reunião de pais e mestres pode ajudar na organização do trabalho da escola? Pode ajudar na organização das salas de aula? Pode gerar uma responsabilização? Difícil também, né? Então, já sabemos que não é a nossa alternativa. Vamos de D. Os princípios da educação profissional. O princípio da educação profissional pode regular, né, autorregular a instituição, pode contribuir para organizar melhor o trabalho na escola, ou mesmo na sala de aula, ou ainda responsabilizar as pessoas? Não, né? Então, também não. Até agora a alternativa é a B. E as metodologias ativas, elas são capazes de promover a autorregulação institucional? Não, né? Elas também não vão contribuir para a organização do trabalho da escola. Elas podem até dar ali um exemplo ou outro, mas não. Na sala de aula, ok, a metodologia ativa até pode contribuir, né? Mas ela também não será favorável no sentido de promover aí a responsabilização das pessoas, ok? Tudo bem? Portanto, a nossa alternativa correta da questão número 2, para você gabaritar comigo, é a alternativa B, de bora lá resolver mais. Ó, questão 3, 2022, Prefeitura de Fortaleza, Ceará, prova para professor substituto na área de pedagogia. Nos estudos desenvolvidos sobre as tendências pedagógicas, percebe-se acentuadamente a relação entre estas e o que? A didática, né? A metodologia, a estratégia. Isso porque as tendências pedagógicas revelam concepções de ensino, de aprendizagem, de escola, de educação,
né? Elas traduzem esse entendimento, né? E versam ainda sobre o que? Diálogos que caracterizam a relação professor-aluno. Acerca dessa relação entre as tendências pedagógicas e a didática, marque a alternativa incorreta. Estamos procurando a alternativa errada, aquilo que está de equivocado, ok? Então, na tendência tradicional, a didática é caracterizada por um conjunto de regras que atua como reguladores do ensino. Perfeito, né? Porque na escola tradicional, a ordem é muito importante, né? O regramento, a hierarquia, a memorização, enfim, este regramento é extremamente importante e relevante, né? Na pedagogia tradicional. Então, tá correto, não é a nossa alternativa. Vamos lá para B. Na tendência escolanovista, a didática assume um caráter menos enrijecido e percebe o aluno como sujeito da sua aprendizagem. Perfeito, né? Ele é o protagonista, né? No movimento Escola Nova é que volta o olhar, sai da pedagogia tradicional, né? Que o olhar era para o professor e vai para o aluno, né? O estudante é o protagonista, é ele que vai resolver problemas, é ele que vai, né, trabalhar com projetos. Então, sim, está correto. C. Na perspectiva tecnicista, a didática revela a concepção do educador como mediador do processo de ensino e aprendizagem. O professor como mediador na tecnicista? Não, né? Na tecnicista, o professor, o educador, é um especialista, especialista. Ele não precisava nem ter grandes estudos a respeito de pedagogia ou de didática. Se ele soubesse bem um assunto, ele poderia perfeitamente bem ser o professor. Portanto, já identificamos aqui a nossa alternativa C, mas vamos ver a D. Na tendência libertadora, a didática caracteriza-se pelo diálogo. Libertadora é o quê? Paulo Freire, diálogo, ok, que estabelece com a realidade social, analisando questões da comunidade local. Isso aqui também está correto. Portanto, você gabaritou comigo, colocando aqui a alternativa C para a nossa questão 3. Bora lá resolver nossa última questão? Vamos lá. Nossa quarta e última questão, 2023, Instituto Consulplan, lá do Espírito Santo, né? Proposta pelo SEGER, analista do Executivo, prova de assuntos, né? Da área da pedagogia. A autonomia para gestão e construção de uma proposta pedagógica é assegurada pela Lei de Diretriz e Base Nacional, né? A LDB 93, 94 e 96, e exige uma atualização constante do pedagogo, né? E através da reflexão das tendências pedagógicas e dos seus pressupostos de aprendizagem, terá condições de avaliar e definir fundamentos teóricos empregados na sua prática diária. De acordo com Libânio, 94, né, página 52, a pedagogia investiga a natureza das finalidades da educação como processo social no seio de uma determinada sociedade, bem como as metodologias apropriadas para a formação dos indivíduos, tendo em vista o seu desenvolvimento humano para as tarefas na vida em sociedade. As principais tendências pedagógicas efetivadas na educação brasileira se dividem em duas linhas de pensamento pedagógico: as tendências liberais e as tendências progressistas. Isso que a gente acabou de ver hoje, né? Isso tudo está disponível lá nesse site e tal, e esse texto foi adaptado. Não fui eu que adaptei, tá? Quem adaptou foi a banca, foi o Instituto Consulplan. Vamos lá. Para
Libânio, 2014, a tendência pedagógica progressista se manifesta em 3 tendências. Bom, a gente tem então 2 tendências, né? 2 grandes grupos, a liberal e a progressista. Então, temos 2 grandes grupos, a liberal e a progressista, tá? Então, a gente tem de liberal, nós temos 4, né? E de progressista, nós temos 3, certo? Bom, vocês lembram quais são? Bom, liberal, a gente tem a tradicional, né? A tradicional. A gente tem a renovadora progressista, né? Ó, a renovadora progressista, progressiva, ó, eu falando errado, progressiva. E a gente tem a renovadora progressiva, não diretiva, né? Ó, não diretiva. E a gente tem ainda a tecnicista, certo? Ó, então, a tecnicista aqui. E de progressista, o que que a gente tem? A gente tem 2 L's e um C, né? Ó, a gente tem a libertadora, a gente tem a libertária e a gente tem a social, né? A crítico social, aliás, é aqui, né? A crítico social dos conteúdos. Por isso o C, né? De crítico social dos conteúdos. Então, a gente tem essas 2 tendências, né? Ó, as liberais e o que? As progressistas, tá? Então, de acordo com Libânio, a tendência pedagógica progressista se manifesta em 3 tendências. Quais são elas? Ó, a gente já acabou matando aqui, né? Aqui, ó, libertadora, a libertária, ó, libertária e a crítico social dos conteúdos, tá? Ou histórico social, histórico crítico, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente. Bom, então temos que procurar libertadora, libertária, renovadora não, libertadora ok, renovadora não, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Nossa alternativa para gabaritar aqui é o que? Alternativa D, de deu tudo certo, não é mesmo? Bom, quer ver outro assunto aqui específico? Coloca aqui nos comentários, coloca também o que você está achando, o que você não está, se está gostando, como é que você gostaria de ver aqui o canal e não esquece de divulgar para os seus conhecidos, dá o seu like, seu joinha para o vídeo crescer e chegar a outras pessoas também. Tudo bem? Beijo grande e até o próximo vídeo.